Amém? Boa noite, irmãos. Que bom que vocês estão na igreja. Deus tem bênçãos para nós também essa noite. Passaram bem o dia? Sim ou não? Sim? Eu também passei muito bem o dia. Hoje eu fui a Três Coroas visitar uns amigos ali e confesso para vocês que voltei muito feliz de lá. Feliz por várias situações. Ali pude estar na casa do Mário e da Denísia, e ali, a Mário e a Denísia tem o Gustavo como filho. O Gustavo, eu batizei ele lá em Florianópolis, algum tempo atrás, na praia, e sempre olhava para o Gustavo lá, e vou falar, tá, Gustavo? Eu olhava, achava que era mocinho de apartamento. Falei, esse aí é mocinho de apartamento, joga só beach tênis, e achava que era bem sensível, né? Que nada. Cheguei ali, encontrei um gaúcho, como dizem, um gaúcho macho mesmo. Não tem frescura não, não é de apartamento, é rústico o homem. E ali nós pudemos conversar um pouco, praticamos um esporte ali, e fomos jogar um tênis, né, Gustavo? Ô, Gu. Mas o legal da coisa ali, da nossa visita, foi umas conversas que eu tive ali. Porque o Gustavo, ele mora com a... Pô, como... Hã? Eu estava com Shakira na cabeça. Ô, Kiara. A Kiara é argentina. E, amigos, e Deus faz umas coisas assim que é inexplicável. E daí eles começaram a namorar, começaram a frequentar a igreja, eles frequentam ali o IACS, e vieram essa semana aqui. E daí ela veio conversar comigo, falando, o que eu preciso fazer para me batizar? Eu quero me batizar. E daí nós conversamos um pouquinho ali, eu falei, agora vocês precisam primeiro casar. Fazer certinho o que Deus quer, casar para receber as bênçãos. E daí agora nós vamos fazer alguns estudos via Zoom ali, para tirar algumas dúvidas dela ainda. Mas o legal da nossa conversa é que o Léo, que está no lado deles, o Léo já é adventista. Quando criança, os avós foram batizados aqui, né, Léo? Os pais também ou não? A mãe dele. Só que ele se afastou dos caminhos do Senhor, foi para Florianópolis e voltou, agora está aqui, está frequentando a igreja. E ele falou, pastor, eu quero me batizar. Eu quero me batizar essa semana, porque eu quero me batizar, meus avós foram batizados na igreja aqui no 7 de setembro. E eu quero que você me batize. Eu falei, então vamos te batizar. Conversei com o pastor ali, depois nós vamos preencher a tua ficha, e sábado o Léo vai estar sendo batizado. Eu estava falando para eles que temos acho que uns 15 pastores aqui no campo, ou mais, que vieram de fora. E por que eu vim parar aqui? Eu poderia estar em qualquer outra igreja, e eu vim aqui, Deus me trouxe aqui. E eu falei para eles, porque nós precisamos ter esse encontro aqui, essa conversa, porque nós conversamos, uma conversa bem legal com eles, mostrando certo, errado, o que precisa se fazer. E hoje eu estou aqui. E daí... Ali o Gustavo, antes estava lá trabalhando uns negócios, a coisa não ia, de repente Deus guiou eles, e eles estão num negócio. Coloca para mim lá, olha só, vamos ver, só umas fotinhas para vocês verem. O ramo do que o Gustavo está trabalhando, junto com a Kiara e com o Léo. Ele tem uma cutelaria, pode passar, olha só, facas do Mister. E lógico, me deu um presente, olha só, e pode passar outra foto, e olha como que vem o presentinho ali, as facas como são entregues. E Deus tem abençoado muito eles, para você ver, 3 jovens que estão aqui, jovens que querem fazer a vontade do Senhor, querem receber bênçãos do Senhor, né? Tem um texto, eu gosto muito do livro de Timóteo. Eu gosto muito de Paulo. Paulo, ele é fora de série, né? E no livro de Timóteo, abra a tua Bíblia lá. No livro de Timóteo, Paulo, ele faz menção de Timóteo 4 vezes no livro de Atos, para você ver como Paulo gostava de Timóteo.
e 8 vezes em outras cartas. E no capítulo 4 do 1 Timóteo, no verso 12, a Bíblia, ela fala assim, ó, capítulo 4, 1 Timóteo, verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E daí ainda Paulo fala para Timóteo, até a minha chegada, aplica-te à leitura. Olha só os conselhos de Paulo para Timóteo. E eu pensando nessa história aqui de Timóteo, e vendo esses jovens que estão buscando o Senhor ali, sabe como que é pregador, né? A gente faz muitos sermões e tudo mais, que eu preparei para a semana aqui, alguns sermões, trouxe todos os sermõezinhos. Essa semana eu peguei e imprimi alguma coisa na associação, olha só, sermõezinhos preparados para não esquecer algumas coisas. E eu estava falando para a Kiara hoje, só que tem momentos que eu não consigo pregar aquilo que eu planejei. Eu peço, Senhor, qual que é a tua vontade? E eu estava com o sermão ali, olhando ali, prontinho, está aqui na Bíblia. Eu falei, Senhor, não é isso que eu tenho que pregar. O que eu tenho que pregar? Eu não estou sentindo no coração o desejo de pregar isso. E Deus me mostrou outra coisa para pregar para vocês nessa noite. 1 João. 1 João no capítulo 2. No capítulo 2, no verso 15. Primeira João, capítulo 2, versículo 15. E vou dizer para vocês, a maioria dos sermões dessa semana, as mensagens, foi dessa forma. Eu tinha pensado em algo e Deus quis que falasse outra coisa. E agora em 1 João capítulo 2, no verso 15, a Bíblia diz assim, ó, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É por isso que eu tenho falado aqui para vocês, o ter, né? A gente vive com o foco no ter dinheiro, bens, poder, fama, aquilo que o mundo oferece. E agora a Bíblia vem e fala assim, ó, não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. No verso 16 diz assim, porque tudo que há no mundo é o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Olha só, talvez a tua Bíblia esteja ali a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E a Bíblia diz assim, ó, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece o quê? Quando a gente olha para esse texto da Bíblia aqui, a gente vê as pessoas aí, essa loucura, né, do ter, como eu falei, precisa adquirir bens, isso, aquilo, aquela loucura. Deus sabe o que eu preciso. Eu preciso de uma casa para me abrigar com minha família, às vezes preciso de um carro para me locomover, eu preciso de recursos para sobreviver, Deus sabe o que eu preciso. Só que o mundo vem e fala que a gente precisa ter cada vez mais, ter mais, não é assim? E nós vivemos em prol disso. E daí eu vejo algumas pessoas que a vida inteira é aquela loucura do ter, e de quando chega na velhice, ficam doentes. Porque trabalharam demais, não cuidaram da saúde, e tem que gastar quase tudo para recuperar a saúde, e aí às vezes não recupera. Ou se não morre, e a herança fica para os filhos. E daí os filhos começam a brigar. E daí é a maior tristeza para um pai, né? Se tivesse vivo. Os filhos brigados, não conversam, por causa de coisas, dinheiro, coisas que o mundo oferece. E interessante que as pessoas querem ter, e daí morrem sem nada. E como o ditado diz, né?
Eu vim para esse mundo, não trouxe nada e nada eu vou levar. E aquilo que é mais importante nós deixamos passar. Momentos com a família, momentos com quem nós amamos, porque não temos tempo. E ele diz assim, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Eu falei essa semana que essa loucura nossa, de nós não termos tempo, tudo mais, o diabo tem tirado a nossa paz. Falei que da vida conjugal e mostrei como que deve ser a vida conjugal, certo? Ele tira a nossa paz da vida familiar, eu mostrei aqui como ele não tirar a nossa paz na vida familiar. Ele tira a nossa paz na vida financeira. E como não tirar a paz na vida financeira? É algo muito simples, sabiam disso? Para ele não tirar a nossa paz na vida financeira? Abra a tua Bíblia no livro de Malaquias. Malaquias no capítulo 3. Aqui, vou mostrar para vocês como viver uma vida para que Satanás não tire a nossa paz na vida financeira. Porque alguns, vamos dizer assim, ganham dinheiro. É igual a profecia de Ageu, né? Antes de Malaquias, eu vou até ler Ageu aqui. Quer ver, Livro de Ageu, no capítulo 1, diz assim, Capítulo 1, verso 5, diz assim, Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendo semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vesti-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe o salário, recebe para colocar num saco furado. Daí você lê o contexto aqui, e ele está falando, considerai o vosso passado. E quando eu olho para o meu passado, eu fico pensando, o que eu tinha? Nunca tive nada. Contei a história aqui, que o pai foi embora, nos abandonou, tudo mais. Mas hoje eu estou aqui, estou até bem vestido, né? Tenho um carrinho para me locomover, tenho um lar para viver, a casa não é minha, mas, porque a estação paga o aluguel, mas tenho móveis para o conforto. Olha só. Daí ele fala, considerai, olha como que você era lá. E daí quando eu olho para isso, eu fico pensando, né? Quando criança, eu nunca ganhei um presente, um brinquedo. Minha mãe não tinha condições. A minha mãe, para comprar um calçado, geralmente era final do ano, perto do Natal. E daí ela media na ponta do dedão do pé, numa folha assim, o tamanho do pé e o calcanhar. E daí ela ia para a cidade para comprar um calçado. E muitas vezes comprava, muitas vezes não trazia. E era mais triste para minha mãe do que para nós, ela não conseguir trazer. E quando eu trazia para nós meninos, era um quichute. Alguém já usou quichute aqui? Os mais chicos usavam a conga, né? E o bamba já era chiquérrimo, né? Eu fui conhecer chocolate com 16 anos. Fui conhecer o que era pizza com 18. Então, para você ver. E dele fala, considerai o vosso passado, olha para trás como que era. Por isso que agora eu não posso ficar reclamando do que eu tenho, do que Deus faz por mim, porque Ele tem me abençoado muito, e Ele faz isso na nossa vida. E daí o contexto aqui também diz depois, né? Ele está falando da casa de Deus, que as pessoas estão mais preocupadas com a sua casa do que a casa de Deus, isso que serve para nós também, porque nós temos que olhar como está a casa de Deus, se precisa uma reforma, isso, aquilo, ajudar, mas esse é outro assunto. Mas voltando para Malaquias, volta lá para o livro de Malaquias. No livro de Malaquias, aqui mostra para nós então, como Satanás não tirar a nossa paz na vida financeira. E ele diz assim, no capítulo 3 do livro de Malaquias, e no verso 7. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos,
e não os guardastes. E daí Deus fala para o povo naquela época, está falando para nós também: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei, em que havemos de tornar? E daí Deus fala assim no verso 8: roubará o homem a Deus? Todavia me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E dele diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós nação toda. E daí ele diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então, amigos, para o diabo não tirar nossa paz na vida financeira, para a gente não ficar recebendo os nossos ganhos e colocar num saco furado, ele está dizendo aqui, traga o dízimo à casa do Senhor, devolva aquilo que é dele. Por que Deus pede? Se ele é o dono da prata e do ouro, ele não precisa do nosso dinheiro. A igreja não precisa do nosso dinheiro. Só para vocês verem, a Rede Novo Tempo, quem mantém a Rede Novo Tempo não são os adventistas. Os recursos que entram para a Rede Novo Tempo para pregar o Evangelho, e vocês veem ali quantos programas, quantos materiais que são enviados. Se vocês soubessem a quantidade de estudos bíblicos que são enviados, 90% são pessoas que não são adventistas que fazem doações. Então Deus não precisa. Mas por que Ele pede? Porque o dízimo é uma questão de confiança. Você confia em mim? Ele fala, traz o teu dízimo. Você vai ver se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar a bênção sem medida. É uma questão de fé. Por isso que ele pede o dízimo. Ele não precisa. E ele não fala só dízimos. Fala aqui, nos dízimos e nas ofertas nós estamos roubando. O dízimo não é meu, é de Deus, é uma obrigação. Se eu não devolvo, estou roubando. E se eu estou roubando, estou transgredindo o mandamento. E pecado é transgressão dos mandamentos. E as ofertas? As ofertas equivalem à nossa gratidão a Deus. Se eu sou grato ao Senhor, eu levo para Ele gratidão a Deus, o quê? Ofertas. Porque essas ofertas, esses recursos que entram, eles são designados para ajudar pessoas. E a igreja aqui, os membros, a comissão, o pastor tem que sentar e tem que fazer um voto especial de uma porcentagem do que entra de oferta aqui para usar para ajudar a comunidade ao redor. Porque a maior parte das ofertas que entra aqui fica para o caixa da igreja para pagamento de despesas como água, luz, essas coisas assim. E as pessoas que estão ao redor? O que nós estamos fazendo por elas? Nós temos que investir nelas. Então, o remédio para o diabo não tirar a nossa paz é eu ser fiel nos dízimos e ofertas. E ofertas, amigos, você não vai vir à igreja, hoje eu vou lá, vou levar R$5, R$10. Oferta é programação, você se programar, é um pacto com Deus, um voto com Deus, é você falar, conversar com Deus, Senhor, Tu tem me abençoado muito, eu quero fazer um voto contigo, eu vou dar tantos % do que eu recebo para Ti como oferta, por gratidão às bênçãos que eu tenho recebido. E daí você não fica, esse negócio, um dia traz 5, outro dia está 10, daí um dia você traz 5, ou daí você tem 50 no bolso, mas não tem os 5, daí dá os 50, vou dar oferta, porque o outro deu oferta lá. E daí dá a oferta, de repente, lembra, eu tinha que pagar a diferença, eu tinha que completar o dinheiro para pagar a energia elétrica. E agora? Daí você já perde o culto porque fica com aquela preocupação. Agora, se você faz um pacto com Deus, eu vou dar tantos % para Deus, é 1%, é meio por cento, é 5%, é você e Deus, é o teu coração que vai dizer. E daí, você já programa, recebeu no mês o teu salário ali, ou tu fez teus negócios, tantos % de oferta para Deus. Amigos, ele fala assim, provai-me
se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas. É o Senhor que está falando. Mas o que nós fazemos? Volta lá para o livro de Timóteo, do livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, ele fala assim, gente, como esse relógio passa rápido, hein? Pena que está acabando as semanas, senão eu ia tirar as pilhas dele aqui. Mas vamos lá. 1 Timóteo capítulo 6, verso 6. Olha o que a Bíblia diz ali, ó. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Mas aqui está o problema nosso. Nós vivemos descontentes. Se eu ganho X, eu quero ganhar mais X. Se eu tenho essa casa, queria uma outra melhor. Se eu tenho esse carro, queria um outro melhor. Nós nunca estamos contentes. Lembra que eu falei? Sempre estamos arrumando defeitos nas coisas. E ele está dizendo aqui, ó, grande fonte de lucro é piedade com contentamento. E no verso 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. E o verso 8 diz, tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. E o verso 9, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitos desejos insensatos e perniciosos, os quais afogam os homens na ruína e perdição. E daí o verso 10 é assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Que interessante isso, né? Às vezes nós lemos isso e passamos por cima, porque nós estamos tão focados naquilo que o mundo oferece e não estamos percebendo o que Deus quer para nós. E ele começa dizendo ali, uma grande fonte de lucro é você ser uma pessoa piedosa e ser contente. Se contenta com aquilo que você tem, que Deus tem dado para você. Se você for fiel ao Senhor e Ele achar que você saberá administrar, Ele vai dar mais para você. Se Ele vê que você não sabe administrar, Ele vai dar aquilo que você precisa. E Ele fala, porque, amigos, nada temos trazido e não vamos levar nada. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes, ele fala. E os que querem ficar ricos caem em tentação. E no verso 17 ele fala assim, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos e nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Viu só? Prontos a repartir. E eu vejo alguns aí com algumas situações que ficam com medo de ajudar, repartir, porque acham que vai faltar. E Deus pergunta, que confiança é essa? Se a Bíblia fala, já fui moço, agora sou velho, jamais vi o justo desamparado, a sua descendência mendigar o pão. Não é verdade? E a Bíblia está falando, e o que nós estamos fazendo? E daí Paulo fala para Timóteo no verso 11, né? Volta lá. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Eu fiquei pensando aqui, homem de Deus. Um dia eu fui chamado de homem de Deus. Estou estudando a Bíblia com uma igreja lá, e tem uma pastora. A pastora tem 76 anos, uma pessoa muito sincera. E tudo que ela tem, alguns imóveis lá, e o que ela recebe na igreja, ela reverte para os membros, ajudando os membros. E quando a conheci, a gente começou um trabalho social com a igreja lá, atendendo a nossa comunidade perto da igreja. Tinha algumas pessoas na rua,
E começamos a conhecer algumas pessoas ali. E daí um argentino, viu que era? Um argentino, estava lá, bêbado. Nós pegamos, levamos ele para a igreja. Nunca tínhamos feito aquilo. Fomos lá, demos um banho nele, colocamos uma roupa, demos uma comida para ele e perguntamos: você não tem alguém para que venha te buscar? E ele deu o telefone dessa pastora enviou o filho lá e levou ele. Só que uma irmã chamada Nina, esposa do Rudy, sempre mandava mensagens para essa pastora. Aquelas mensagens do pastor Arilton, aquelas mensagens da Novo Tempo lá, aqueles videozinhos com mensagens bíblicas. E um dia surgiu na igreja dela a dúvida: quem era Miguel? E pediram se tinha alguém para ir lá explicar. E a Nina entrou em contato comigo e falou: não, eu vou lá, pode deixar. Marquei com eles, era uma terça-feira, estava começando a pandemia, não podia se reunir na igreja, e era na casa da pastora. E eu cheguei, o povo entrando, eu entrei até uma altura, me apresentei ali para alguns, eu falei: eu sou o pastor Josemar, a pastora me convidou aqui para eu vir falar sobre um assunto para vocês. E fiquei esperando. E daí a pastora veio assim, de repente ela parou e ficou olhando. Não entendi nada, ela ficou olhando bem assim, e ficou ali um tempo, né? E daí ela veio: por favor, pastor, entra e tudo mais. Passei o assunto ali, expliquei para eles, convidei eles, se eles não queriam estudar a igreja, estudar o Apocalipse, aceitaram. E daí, na semana seguinte eu voltei para estudar. E quando eu volto ali, a pastora falou assim: você lembra a semana passada que você veio aqui e falou para mim? Eu: sim. Você viu que eu parei e fiquei te olhando? Eu falei: até agora eu não entendi por quê. Ela falou assim: na noite anterior, eu tive um sonho. Eu sonhei que Jesus veio aqui na minha casa me visitar. E quando ele chegou no meu pátio, ele entrou e parou no lugar que você estava. E ele ficou do jeito que você estava. E quando eu vi aquela cena, eu lembrei. E daí ela falou assim: e eu acredito que você então é um homem de Deus. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei pensando nesse texto aqui de Paulo. Tu, porém, ó homem de Deus. As pessoas têm olhado para nós, e o que elas têm visto em nós? Homens e mulheres de Deus, ou mais um no meio da multidão? Nós estamos vivendo aquilo que o Senhor está pedindo para nós, ou estamos na loucura dessa correria do mundo? Por isso que ele está falando aqui, ele falou para Timóteo: Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. E dele fala: tu é um homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, ô Timóteo, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. E volta um pouquinho ali no capítulo 5 que a gente já leu, no capítulo 4 melhor, no verso 12. Ele aconselha Timóteo, ele falou: agora segue isso. Por quê? Porque você é jovem. E qual é a idade para ser jovem para Deus? Alguns aí estão com 70, 80, 90. Acho que eles estão velhos. Quantos anos morreu Matusalém? Viu? 969 anos. O plano de Deus nunca foi para nós morrermos 60, 70, 80, 90 anos. Isso aí para Deus é ser jovem, era criança. Então isso serve para todos nós, esse texto aqui, ó. E ele fala assim, ó: ninguém despreze, vou tirar a mocidade e vou colocar a vida. Ninguém despreze a sua vida. Não despreza a vida que você tem, que Deus te deu. Ele está dizendo aqui, ó: pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra. E eu só posso ser padrão na palavra quando eu tiro o tempo para estudar a palavra do Senhor. Quando eu tiro o tempo para compreender qual é a vontade de Deus para a minha vida. E muitas vezes você faz assim, ó, você faz isso, porque eu faço. Começa a ler a Bíblia, está lendo um texto aqui, de repente vem um pensamento lá, não sei aonde, isso, aquilo, e de você leu, mas nem compreendeu o que você leu. Não é verdade? Sabe o que você tem que fazer? Volta a ler. 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes a mesma coisa, mas leia, até você compreender.
E se está difícil, fala para Deus: Senhor, tira da minha cabeça aquilo que está me atrapalhando de eu compreender o que Tu quer me ensinar aqui, que eu consiga me concentrar na Tua palavra para poder ouvir a Tua voz. Porque quando você se torna padrão na palavra de Deus, você estuda a palavra, a hora que você precisar, o Espírito Santo fará você lembrar o que você precisa falar. Porque as pessoas aí fora estão sedentas. E quando você é uma pessoa ali, fala padrão na palavra, que você tem a palavra no coração, Deus vai te dar sabedoria para você confortar o coração das pessoas que estão ao teu redor. Você vai levar esperança. Você vai olhar, vai ter contato com as pessoas e você não vai ficar contente enquanto você não fale alguma coisa para que aquela pessoa tenha esperança. E ele fala assim: torna-te padrão na palavra e no procedimento. O que é procedimento? Que a tua vida seja um exemplo. No procedimento, no trânsito, quando te fecham com o carro, no procedimento dos negócios, quando você pode ter vantagem, só que essa vantagem não é certa. Procedimento dentro de casa com o cônjuge, procedimento com os filhos, com os funcionários, se você é patrão, se você é funcionário, no procedimento com o teu patrão, ser justo, como eu já falei essa semana. Ele fala: torna-te padrão. E daí ele fala assim: torna-te padrão no amor. E daí Jesus fala: amai-vos uns aos outros. É para amar o próximo. Mas o próximo que ele está falando não é só os familiares. São pessoas que nós não conhecemos, temos que amá-las. E você não ama as pessoas só da boca para fora: eu te amo. Você ama as pessoas com ações, no procedimento, com obras. Torna-te padrão na fé. Uma vez um amigo foi pregar numa igreja e ele começou perguntando: qual é o tamanho da tua fé? Qual é o tamanho da nossa fé? Jesus falou assim, que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós falaríamos para a montanha: sai daqui e vai para lá. E que fé que nós temos? Fé é confiança. Em quem nós temos confiado? Se nós temos fé em Cristo mesmo, por que muitas vezes não vivemos uma vida como Ele quer, vivemos como nós queremos? Se temos fé em Cristo, por que não obedecemos? Torna-te padrão na pureza, que eu nem vou falar muito, né? O que você tem visto por aí nas telas? É algo que está purificando teu coração? Amigos, fique bem claro, eu não quero ser radical aqui, não sou radical. Na vida, em tudo, nós temos que ter equilíbrio. A nossa vida precisa ser equilibrada. Só que alguns são radicais, porque não pode isso, não pode aquilo. Hoje eu estava conversando com a Kiara, e ela falou assim: pastor, por que as mulheres têm que ir de saia e vestido na igreja? Viu que pergunta boa? E daí eu expliquei para ela: porque Deus pede para diferenciar o homem da mulher. E é um dia especial, você nasceu como mulher e você vai adorar o Senhor. Então, torna-te padrão, ele fala. E daí ele falando com Timóteo. E de lá no 2 Timóteo, capítulo 1, Paulo, depois de todo o seu sofrimento, depois de tudo que ele passou, preso em Roma, ele manda a segunda carta para Timóteo, e ele começa falando para Timóteo: Timóteo, verso 3, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3, diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo dou graças a Deus.
eu fiquei pensando todo o sofrimento que Paulo passou, e ele era grato a Deus. E daí ele fala assim: eu sirvo de consciência pura. E eu pergunto, como nós temos servido a Deus? De consciência pura? Como está a nossa consciência? Nós somos fracos, somos falhos, mas nós temos que ter consciência que Deus está vendo tudo que nós fazemos. Se o pecado, ele não é algo que você está andando, de repente você tropeça e peca. O pecado é algo que primeiro vem a tentação, daí vem a atenção, daí vem o planejamento, daí a ação. Então você não peca de uma hora para outra. Então nós não podemos ficar arrumando desculpas para Deus porque eu tenho a oportunidade de dizer não para o pecado. Só que muitas vezes nós ficamos com foco o que o mundo oferece. Todo mundo faz, eu também vou fazer. Não, eu tenho que estar de consciência limpa, pura. Se é errado, não vou fazer, não quero. Querem me subornar, não vou aceitar o suborno. E dele diz assim, eu sirvo de consciência pura, e sem cessar me lembro de ti nas minhas orações. E daí eu poderia perguntar aqui, nós temos lembrado um dos outros na oração? Estava conversando com o irmão ali, e eu contei outro dia aqui que um amigo que passava em cada casa de madrugada, e daí eu falei, o que você está incomodando na casa dos outros? Ele falou, não, eu passo em oração, orando por cada um dos irmãos. E nós? Como é o nome da família que estamos orando essa semana? E daí nós vamos orar só essa semana? E os outros? Que não foi citado aqui, estamos orando pelos outros irmãos? Viu só? E daí uma outra pergunta, por que as nossas orações duram lá estourando 5 minutos? E daí você não tem mais assunto para falar na oração? Porque nós ficamos só na oração do eu, meu. Quando você esquece que você precisa disso, daquilo, e começa a focar mais nas pessoas que estão ao teu redor, amigos, é automática a bênção de Deus. Mas se você fica só pedindo, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, abençoe os meus filhos, só fica nisso. Muitas vezes Deus retém a sua bênção, porque se Ele te dá, Ele vai estar alimentando o teu egoísmo. É por isso que Paulo fala, sem cessar, eu me lembro de ti nas minhas orações. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te. Paulo estava ansioso para ver Timóteo. Eu fico pensando, nós temos tido essa ansiedade de vir à igreja e encontrar nossos irmãos? E aqueles irmãos que não estão vindo, o que nós estamos fazendo? Estamos indo buscá-los? Essa semana tem várias visitas em nosso meio que não são batizadas. E nós estamos ansiosos que eles estejam aqui todos os cultos. Essa não é uma preocupação só do pastor. É uma preocupação que tem que ser de todos nós. Preocuparmos uns com os outros, porque, quer ver? Deixa eu achar um verso aqui, que no Timóteo, que Paulo fala para Timóteo. Ele diz assim, no capítulo 1 Timóteo 5, verso 8, diz assim, ora, se alguém não tem cuidado com os dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Quando ele fala os seus, ele está falando para nós como igreja. Se nós não temos cuidado um com os outros aqui, não nos preocupamos com os da nossa casa, nós temos negado a fé. E como eu falei aqui no sábado de manhã, nós queremos que as pessoas venham para a igreja, se convertam, e depois o que acontece? Elas se batizam, e daí nós fazemos assim, agora se vira. E não é assim. Nós temos que cuidar. É um bebê que está nascendo em Cristo. Uma criança quando nasce não é cuidada, não é trocado a fralda, não é dado mamar, e tem todo o cuidado, sim ou não? E agora esse que nasce na fé, por que nós não cuidamos melhor? Voltando lá para o texto de Timóteo, e dele fala assim, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, já falei aqui de servir de consciência pura,
a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Quando eu leio esse texto aqui, eu fico pensando aqui, aqui tinha culto familiar. A avó ensinava a mãe, que a mãe ensinava o neto. Por isso que ele tinha uma fé sem fingimento. E por fim, no verso 6, agora Paulo fala, e para nós encerrarmos essa noite, ele fala assim, por esta razão. Que razão? De ser grato a Deus, servir de consciência pura, lembrar um dos outros nas orações, estar ansioso para ver os irmãos, ter uma fé sem fingimento, ter o culto familiar, não ter amor ao dinheiro, que ele já falou lá atrás, tendo o sustento com que se vestir, estar contente, ele fala. Ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância. Por esta razão, Paulo fala para Timóteo, por esta razão toda, eu te ademoesto, e reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. O que Paulo estava falando? Ele estava falando assim, filho, igreja de 7 de setembro, você foi batizado, e você recebeu um dom. E para você que ainda não é batizado, olha só o que diz aqui, Atos, capítulo 2, no verso 38, você que ainda não é batizado. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, reconheça que você é um pecador, você precisa de Cristo, porque sem Cristo você não é nada, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Então, para você ter o dom, você precisa ser batizado. Que dom? É Ele que vai escolher, o Espírito Santo. Talvez você tenha dom para cantar, como ele cantou aqui lindamente. Talvez você tenha dom para pregar, tenha dom, sei lá. Hoje nós conversando lá na casa do Gustavo ali, a Denísia. Ela falou, pastor, às vezes eu nem lembro os textos da Bíblia, quero falar, mas não consigo lembrar. Mas ela tem um dom extraordinário, fazer amizade e convidar as pessoas para estudar a Bíblia. Para você ver. Dons que Deus dá. O dom você recebe quando você é batizado. E quando você é batizado, aqui ele fala assim, reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Quando a pessoa é batizada, o pastor levanta a mão sobre ela, e ali ela é ungida pelo maior poder que existe do universo. Ela é ungida pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora Paulo está falando aqui, reavives o dom que você recebeu. E daí você volta para o texto lá onde que Jesus fala a parábola dos talentos, um ganhou 5, outro ganhou 3, outro ganhou 1, o que ganhou 5 multiplicou, o que ganhou 3 ali multiplicou, o que ganhou 1 talento, escondeu. Ele falou, você ganhou um talento, ganhou um dom, então multiplica esse dom. Por isso ele está falando, reavives o dom que é o dom de Deus que há em ti. E no verso 7 ele fala assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Amigos, nós não nascemos para ser covardes. A palavra covardia, que vem do grego deido, ter medo. Ou seja, Deus não nos deu um espírito de medo, é Satanás que coloca o medo em nós. Eu vou me batizar, Deus vai me dar um dom, e agora o que eu vou fazer? Eu não vou nem saber o que eu vou fazer. Ele vai me dar um dom, mas eu não vou conseguir falar ou fazer o que Ele quer que faça. Não, isso é Satanás que coloca. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele nos capacita. Ele não tem dado espírito de medo para nós, Satanás, que usa o medo. Satanás nos carrega no colo para nós pecarmos. Depois que nós pecamos, ele vem e nos acusa. E agora? O que vão falar de você? Coloca medo em nós. O que vão falar de mim? Fale o que quiser, eu errei.
E Deus viu que eu errei, e eu já me arrependi já do meu erro, e já pedi perdão, e Deus já me perdoou, já me esqueceu o meu pecado, e agora eu não quero mais errar. Mas Satanás vem e coloca o medo. Deus não tem dado o espírito de medo para nós. A Bíblia fala, e daí ele diz assim, mas ele deu o espírito de poder. Daí você vai para Isaías 41:10, ele fala o quê? Não temas, eu sou contigo, não se assuste, eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te dou forças, e se preciso for, eu vou te sustentar com a minha mão direita fiel. Ou seja, a maioria das pessoas são destas, a maior força está no braço direito. Deus está dizendo simplesmente assim, filho, não tenha medo, eu já passei nesse mundo, sei o que você está passando, eu sei como Satanás é sujo, é traiçoeiro, não tenha medo, eu estou contigo, não se assuste com o que vai acontecer com você, ou o que está acontecendo com o mundo, eu vou te dar forças para vencer, e se você não tiver força e não conseguir, o maior poder do universo vai te sustentar. É por isso que ele está dizendo aqui, ele nos deu o espírito de poder, e nós ficamos com medo. Eu entro nessas igrejas por aí, que estou visitando, trabalhando com elas, e as pessoas estão ali pregando uma meia verdade, porque não conhecem, com poder, com desejo que as pessoas façam a vontade de Deus, e nós temos uma verdade por completa, muitas vezes estamos pregando com medo. O poder de Deus está à nossa disposição, e o que estamos fazendo com esse poder? Em vez de buscarmos esse poder de Deus, ficamos com medo. Ele fala de espírito de poder, espírito de amor. Olha o que diz, já que está pertinho ali, no livro de 1 João, capítulo 4, verso 18. Estou estourando meu horário. Não sei se um dia vocês vão me convidar para vir de novo aqui, mas azar, vou aproveitar enquanto estou aqui. 1 João 4,18 diz assim, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que não teme é o quê? Aperfeiçoado no amor. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Espírito de amor. E daí Jesus fala que nós devemos ser igual a Ele. E Jesus veio aqui e deu a maior prova de amor, que é morrer por mim e por você. E um espírito de amor, eu vou ter que ler, vai lá para o capítulo do amor, vai. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Olha o espírito de amor que Ele deu para nós. O que Ele diz ali? 1 Coríntios capítulo 13, verso 4. Diz assim, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura o quê? Os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui, paciente. Que paciência que nós estamos tendo? As pessoas que nós mais amamos são as que nós mais magoamos. Se Deus colocou o teu cônjuge na tua vida, é porque você precisa dele e ele precisa de você. Porque você tem que aprender algumas coisas com ele para ser melhor nessa vida e ser lapidado. O amor não arde em ciúmes, não se conduz inconvenientemente e não procura seus interesses. Eu te amo, mas eu fico pensando, alguns namorados, né? E daí o namoradinho lá fala, eu te amo, mas você tem que dar uma prova de amor.
Mentira! Se amasse, não pedia prova de amor. Porque aquele que ama de verdade não fica pensando no seu próprio interesse. O amor verdadeiro não pensa em si, pensa no outro. Jesus não pensou nele, ele pensou em nós. Isso é um espírito de amor. E daí diz mais assim, ó, o amor não se ressente com o mal, do mal. De alguém fala uma coisinha, já fica tudo ressentido. Que amor é esse? Todos nós somos falhos, fracos, vamos errar uns com os outros. Agora, eu como cristão, daí falo alguma coisa, eu fico ressentido. E de pior, né? Daí já não vem na igreja, começa a se afastar. Mas você vem na igreja por causa do irmão ou por causa de Jesus? Foi Jesus que falou para você isso? Não, foi o irmão. E mesmo sendo irmão, não tem que ficar ressentido. Eu tenho que entender, por que ele falou isso para mim? Ele está com algum problema, será? Eu vou orar por ele. E no momento certo eu vou conversar com ele, por que ele agiu assim comigo? Isso que a Bíblia diz. Não ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. É por isso que lá em Timóteo, volta para lá, ele está dizendo, Deus não deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que é moderação? Moderação, se você procura nos originais ali, é um dos aspectos do fruto do Espírito. E daí quando você vai lá para Gálatas e você vai olhar o fruto do Espírito já começa amor, olha só, alegria, não é a felicidade que nós buscamos? Deus está nos oferecendo isso gratuitamente. Paz, todos nós queremos ter paz. Paz em todas as áreas da vida, na vida conjugal, familiar, financeira, na saúde, queremos paz. E o Espírito Santo está nos oferecendo gratuitamente isso. Daí ele fala longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, resumindo, Deus não tem nos dado espírito de covardia, de medo. Ele fala, para de ser covarde. Sabe por que você não pode ser covarde? Porque Deus, o Pai, todo o seu poder está à disposição para você. Porque Deus, o Filho, o amor, Ele está ao teu lado para te ajudar e para te abençoar. E o Deus Espírito Santo está ao teu lado para habitar em ti. Então você não precisa ter medo, porque Satanás é um ser vencido. E não vai demorar muito para ele ser destruído. É isso que Deus está dizendo. E daí eu pergunto para você, por que nós vamos continuar com a vida como o mundo está oferecendo para nós? Amigos, Deus trouxe você aqui porque Ele quer uma vida nova para você. Deus me trouxe aqui e talvez alguns poderiam estar pensando, peraí, esse pastor veio aqui fazer uma semana de evangelismo aqui, e daí todo mundo espera a semana de evangelismo, vai falar da Bíblia, isso aqui, e fazer apelo, tem que batizar. E vocês viram que eu não estou fazendo isso. Porque a questão de batismo é quando você compreende o que Deus quer para você, é automático, dá os passos. Mas Deus me trouxe aqui porque nós precisamos, todos nós, de uma mudança de vida. Nós precisamos ser mais semelhantes a Ele. E nós precisamos entender quem é esse Deus e o que Ele quer para nós e o que nos prejudica. É por isso que eu estou aqui. Eu estava conversando hoje ali com o Léo, a Kiara, o Gu e a Denise e o Mário. E eu falando assim, mas por que eu vim para cá? Uns 15, 20 pastores que tem aí, foram diversas igrejas aí que foram escolhidas, e eu vim parar aqui. E eu vim parar aqui e eu não era a primeira opção para cá, porque o primeiro que ia vir para cá teve um problema lá, parece, de saúde. O outro aconteceu uma situação, e daí eu vim aqui por quê? Porque eu precisava falar isso para vocês. E o que eu estou falando aqui não é porque eu quero. Eu estou falando aqui é porque Deus tem me conduzido. Eu acabei de falar para vocês que eu acabei de mudar o assunto, por quê? Porque Deus pediu para falar isso para você. Porque Deus sabe como está a tua vida.
E Ele sabe os passos que você precisa dar. Nós não podemos continuar a vida do mesmo jeito, tem que haver mudança. Eu tenho que me preocupar com os irmãos. Onde estão aqueles que estão faltando? Aqueles que estão afastados? Aonde meu vizinho, meu colega de trabalho está indo em qual igreja? Será que está indo na igreja? Essas pessoas que estão ao meu redor, quais são as necessidades delas? Eu estou ajudando essas pessoas? É isso que Deus está esperando de nós, que nós vivamos o verdadeiro cristianismo, porque como Ele disse aqui, reaviva o dom que eu te dei. Você não recebeu um dom de covardia, de medo, mas você recebeu um dom que foi imposto por você, você foi ungido pelo Senhor, e o Pai vai estar com você, o Filho e o Espírito Santo, para te abençoar naquilo que você precisa e para te usar também. Mas eu pergunto, o que nós vamos fazer? Tudo que Deus pode fazer, Ele fez e está fazendo. Agora é conosco. O que Ele não pode fazer é tomar decisões por nós. É eu que decido se eu quero ou não. E é por isso que Deus trouxe você aqui. Nós vamos ouvir mais uma música hoje. Pode vir, meu irmão. Confesso para você que a hora que eu vi você subindo, eu falei, o pastor vai cantar? Mas daí eu vi que não era o nosso pastor aqui. Não sei se o pastor tem esse dom da música, né? Mas tem o dom da sabedoria, porque é um pastor sábio. Viu só os dons? Eu quero encerrar fazendo uma pergunta para você. Você que não é batizado ainda, você entendeu a mensagem de Deus para você hoje? Que Ele quer te dar esse dom para te usar e te fortalecer para você viver aqui. E aquilo que o mundo oferece vai passar. E você que já é batizado, Deus quer que você reavive esse dom. Desenterre o talento que você escondeu lá e multiplique ele. É por isso que eu quero encerrar essa noite perguntando para você, quer você nessa noite, depois que o que eu falei aqui, mais uma vez entregar tua vida nas mãos do Senhor e falar, Senhor, eu entendi o teu recado. Eu quero fazer a tua vontade e não mais a minha. Se for esse teu desejo, enquanto ele canta, fica em pé, que no final eu vou orar, te entregando nas mãos do Senhor. Agora. Acho que não. Não está entrando? Ok. Vamos lá então. Se a vida te feriu, com força te atingiram dardos de aflição, se a dor é tanta que já sufocou a esperança que restou no coração. Não pense em desistir, porque se alguém cair,
precisa levantar. Se a vida já te machucou, e se alguém te abandonou, Jesus enxerga tudo e diz assim: minha graça te basta, meu filho. Tem coragem, não deves temer. Eu serei teu abrigo no frio, e os meus braços irão te envolver. Se difícil se torna o caminho, se não dá para saber o porquê, meus cuidados, amor e carinho, os teus olhos de fé podem ver. Se tua vida desabou e ao fim o que restou nem deu para entender, se a dor chegou sem nem mesmo avisar e foi difícil suportar a solidão, sim, é hora de implorar, buscar e encontrar conforto no Senhor. Se o vale se tornou sombrio, se a noite escura te encobriu, Jesus enxerga tudo e diz assim: minha graça te basta, meu filho. Tem coragem, não deves temer. Eu serei teu abrigo no frio, e os meus braços irão te envolver. Se difícil se torna o caminho, se não dá para saber o porquê, meus cuidados, amor e carinho, os teus olhos de fé podem ver. Amém. Amém. Viu o que é o dom? Oremos. Senhor Deus, te agradecemos por mais um dia, Pai, que Tu nos trouxesse à Tua casa. Aqui pudemos estudar um pouco a Tua palavra e vimos, Pai, quantas coisas maravilhosas, quantos conselhos. Aqui na Tua palavra encontramos a direção que precisamos para a nossa vida. Só que muitas vezes somos teimosos, nos apegamos às coisas desse mundo, vivemos a loucura do ter, alguns ficam só correndo atrás de dinheiro, isso, aquilo, e esquece daquilo que é mais importante. E como vimos a Tua palavra, a raiz de todos os males, muitos têm se corrompido por causa do dinheiro. E resumindo tudo, Pai, nós sabemos que esse mundo vai se acabar. Só que muitas vezes temos ouvido mais a voz do inimigo que a Tua voz. E a Tua palavra diz nessa noite para a gente reavivar o dom que Tu nos deu. Porque Tu não nos deu o espírito de medo, de covardia. Nós não podemos ser covardes. Tu nos deu um espírito de poder, de amor, de moderação. Ou seja, Tu, ó Pai, Jesus e o Espírito Santo vão estar conosco, nos guiando, nos fortalecendo. Ajuda-nos a crer mais nisso e a vivermos uma vida, Pai, de confiança em Ti. Tu conheces a vida de cada um desses Teus filhinhos amados que estão aqui. Tu sabes das lutas deles, Pai.
E a nossa maior luta que nós temos é contra o nosso eu. Se há algo que nós precisamos vencer é o eu. E é por isso que estamos em pé na Tua presença, porque nós queremos entregar nossa vida nas Tuas mãos. Tu sabes as nossas necessidades do dia a dia, mas Pai, purifica o nosso coração, transforma a nossa vida. Nós estamos em pé porque nós queremos fazer a Tua vontade, não só a nossa. Tem pessoas aqui, Pai, que já estão conscientes da necessidade de se entregar a Ti através do batismo, seguir Teus caminhos. E em breve, eles vão dar os passos. Mas a grande maioria já é batizada, já receberam o dom. Então, Pai, reaviva esse dom em nós, para que nós façamos aquilo que Tu planejou para nós. Pois fazendo aquilo que Tu planejou para nós, com certeza será melhor. Nós seremos mais felizes, seremos preparados, transformados, e estaremos prontos para o encontro com Jesus. Pai, olha para cada um desses Teus filhos aqui. Olha para o nosso coração, limpa o que está errado ali e faça morada em nós. Cuida de nós, cuida daqueles que amamos, os nossos familiares. E também, Pai, faça morada no coração deles. Ajuda-nos, Pai, a vivermos, sermos padrões no amor, no procedimento, na fé, em todas as áreas da vida. Que as pessoas olhem para nós, Pai, e vejam Jesus em nossa vida, e tenham o desejo de Te conhecer. Leva-nos em paz e segurança agora, nos dê uma noite abençoada, um dia abençoado amanhã, um dia de preparação, e amanhã à noite, já no Teu santo dia, nos traga aqui mais uma vez para estudar Tua palavra. Essas bênçãos Te pedimos e Te agradecemos sem merecer, mas nós Te pedimos no nome daquele que pagou a nossa dívida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, nos vemos amanhã. Eu vou estar lá na porta para te cumprimentar.